A igreja precisa de bons teólogos para garantir que a semente plantada seja a semente certa. E de bons terapeutas para garantir que a semente plantada alcance a terra certa. Talvez o principal legado assim, do Divinamente nesse período tenha sido esse. Trazer essa consciência redentiva do papel do profissional de saúde e do cuidado com a saúde. Minha pergunta para você é por que, por exemplo, nos Estados Unidos há uma aprovação da uma psicologia cristã e no Brasil não há? Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Seja bem-vindo, pega uma cadeira aí, pode sentar aqui à mesa com a gente pra gente ter esse papo abençoado que eu tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida. A gente quer falar de um tema muito, mas muito atual, muito presente na nossa vida e que pode trazer redenção para muitas pessoas. Então, queria que você puxasse uma cadeira aí, pega um café, pega um chá, pega aí uma água e vamos ter esse papo aqui, vamos ter essa conversa. Toda segunda, 10 da manhã, tem episódio novo, então você tem que ficar ligadinho aqui. Se você não é inscrito, para tudo, por favor. É gratuito, é só você ir aqui apertar se inscrever, você vai receber tudo que a gente está produzindo e também você vai nos ajudar a ter uma influência ainda maior aqui na plataforma para ela mesmo divulgar esse conteúdo e o evangelho chegar mais longe ainda. Obrigado para você que é inscrito aqui no canal. E a nossa promessa é que a gente vai continuar fazendo conteúdo de qualidade para formar Cristo em você, nas pessoas e também te dar ferramentas para formar Cristo em outros. Beleza? Então vamos embora. Podcast de hoje. Johnny! Doutor Jonatas Leônio. Realmente, tô estreando aqui essa mesa, hein? Divinamente. Tá estreando, né? Tô até nervoso. O que você acha que é essa tosse aqui, assim? Tipo, virose. Pode ser friagem. Ficou sem blusa? Sua mãe mandou você sair de blusa? Muito bom, né? Muito bom. E é engraçado, a Val tava falando esses dias pra mim assim, que lá atrás, acho que você falou, né? Poxa, não tem correlação, né? O frio. Friagem, né? Tipo assim, eu tô andando descalço e fiquei com gripe, porque a gripe tem um vírus, né? Sim. Aí a Val falou assim pra mim, mas olha lá, ele virou pai, ele tá brigando com a filha dele, mandando pôr blusa. Não interessa o que eu sei da medicina. Eu sou um pai, põe a blusa. Tem um conhecimento, assim, que é empírico. Exato. A vida a foi. Avó, né? A bisavó, a avó, a mãe falou. Fica descalço que faz mal, pronto. Faz mal, alguma coisa vai fazer mal. Vai se agasalhar. Muito bom. Obrigado por você estar aqui. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é... A gente começou lá atrás esse quadro no YouTube, Divinamente. Fazendo 5 anos. 5 anos? 5 anos. Começamos esse quadro, tem ali no YouTube, você entrar aqui no nosso canal, tem alguns vídeos, Divinamente eram mais curtinhos ali, né? Falando do efeito da oração no cérebro, o problema dos vícios e tal. Falando sobre saúde mental e o evangelho. E de repente isso vai ganhando uma proporção e a gente entende que precisa virar um movimento, né? Até irmão aí do Dizascope e começar a trabalhar. Nesses 5 anos, o que você começou a perceber mudando no cenário da igreja em relação a esse tema? Cara, acho que mudou muita coisa. E eu tava até completando 5 anos, né? Completando aniversário agora. Nesses últimos Você lembra qual mês meses. Foi abril. Abril de 2021? Abril de 21. Uau! E eu fazendo uma análise nesse sentido mesmo. Como que era o mundo lá, como que é o mundo cá, como que era a igreja lá, como que é a igreja cá. A gente vinha de um contexto de pandemia, né? Um ano de pandemia. E o que eu sinto, assim, é que ao longo desses 5 anos teve uma mudança muito importante na forma como... Falar a igreja é uma generalização, mas bem amplo. Como um segmento importante da igreja entende saúde mental. Acho que antigamente, 5 anos atrás, a gente tinha um desafio. Era
parar de espiritualizar tudo e entender a humanidade. Então era um chamado, nem tudo é demônio, nem tudo é falta de fé. Existem questões que são clínicas da nossa humanidade, que não E são... olhar como o cérebro como um órgão. Exato. Entender, cara, é parte da criação de Deus e adoece do mesmo Que o jeito. estômago. Exatamente. Então eu acho que lá a gente tinha um desafio que era trazer essa consciência de que nós somos humanos e como humanos sofremos, adoecemos. E como Agostinho disse, né, existe um filho de Deus que nunca pecou, mas não teve um que nunca sofreu. Uau. Cristo, o homem de dores, Teve sabe? nenhum Que é que padecer. nunca sofreu. Exato. E a gente não está imune a nenhum tipo de sofrimento. Então trazer essa mensagem de que, cara, a gente também adoece, pastores adoecem, homens e mulheres de Deus adoecem. Então essa era a mensagem inicial. Essa era a mensagem Era a porta lá. de entrada. Vamos considerar. Exato. O que eu vejo nesses 5 anos é que a gente começou a entender que, de fato, é importante entender sobre saúde mental, é importante entender sobre o cérebro, é importante a gente se cuidar psicologicamente. Então, a gente tinha um problema lá que era espiritualizar demasiadamente e esvaziar o humano. Tá. Hoje eu vejo que a gente está indo para um perigo, o pêndulo está indo para lá. E a gente está tendendo a psicologizar tudo e esvaziar o divino. E buscar todo tipo de cuidados clínicos e se afastar da busca por Deus e começar a substituir discipulado por terapia e a voz de Deus pelo que o terapeuta a filosofia humana, falou, o humanismo. E aí, se aqui, vai lá no início, tinha um esvaziamento da humanidade, aqui a gente já vê uma tendência para o humanismo. Tá. E aí a gente tem que estar o tempo todo voltando para a cruz. E eu acho que o Divinamente ele tem esse encargo, Entendi. que é de não desprezar a graça de Deus por meio da ciência, mas não substituí-la e não trazer a ciência para um lugar de Deus e esvaziar a busca pelo Senhor. Eu sempre lembro do rei Asa, se eu não me engano, que ele, de fato, buscou todo tipo de cuidados clínicos, mas o texto diz, mas ele não buscou ao Senhor. Ele buscou aos médicos, mas não buscou ao Senhor. Então, eu penso que exista esse lugar que nós cristãos precisamos ocupar, que é de sermos representantes de Cristo na ciência, mas de sermos também representantes da ciência diante de Cristo para dizer, nós precisamos de Ti. O Senhor é o Senhor também da psicologia, da psiquiatria, da medicina. E se Romanos 11 diz dele, por ele, para ele são todas as coisas mesmo. Ele no senhorio da ciência, no senhorio do nosso cuidado da alma, um cuidado da alma que seja cristocêntrico para a glória de Deus. E como realmente, se você pensar na cruz e pensar em Cristo, né, é esse imã puxando esses dois extremos, né? Porque é você falando assim, epa, ele é Deus, né? Mas também falando, ele é 100% homem, né? Então, ele tem um cérebro, um órgão, né? Ele estava aqui, ele comia, dormia, cansava. Exato. E tal. E ele é Deus encarnado. Então, realmente, é o tempo todo. E é interessante você falando, porque a impressão que dava no início era que a gente precisava do divinamente enfatizar a mente, né? Era divinamente, né? E agora tá tendo que falar, né? Divinamente. Até na nossa identidade visual, a gente colocou lá o divina com letra maiúscula. Puxando ele, na verdade. E a mente... Vai precisar mudar agora. Divinamente. Não, a nova, né? A identidade. A nova, verdade, o divina é o letra maiúsculo, D puxado, representando Deus ali. Na verdade, com a ênfase. A nova. A nova. Muito bom, muito bom. E, cara, é muito bonito ver isso, assim, né? Um trabalho que está sendo feito, não só você, claro, e outros irmãos que têm trabalhado, né? Ismael Sobrinho e tal, e tantos outros irmãos estão trabalhando também de espalhar essa mensagem de há uma cura do Senhor completa, precisamos considerar isso, mas também isso, né? Eu vi uma postagem, acho que foi do Ismael, né? Que ele falou assim, como é que é? Pare
de fazer terapia com quem você precisa exorcizar, né? Então tem esse outro lado, né? Tipo assim, tem coisa que é demônio. Exato. Nem tudo é terapia, né? Então, é bonito ver isso já se espalhando, né? E eu até já repeti isso aqui, né? Porque é o que eu assisti acontecendo com o tema casais e família, né? Com meu pai ali, correndo a corrida junto com outros irmãos, espalhando isso no Brasil e tal. E como é importante a igreja se abrir para isso, né, e começar a considerar. E uma das coisas que até o Fábio Coelho falou uma vez em uma das nossas conversas era: eu acredito que toda igreja precisaria ter na sua equipe, né, ministerial, um ou mais médicos e também psicólogos ali. Qual a importância da gente começar a entender pastoreio dessa forma mais multidisciplinar? Sim. Eu penso que isso tem tudo a ver com a ideia do corpo. Esses dias eu conversava com um irmão que é uma referência no aconselhamento bíblico. E ele, defendendo a ideia da suficiência das escrituras, como uma mensagem de que a gente não precisa, então, de psicólogos e de psiquiatras para o cuidado da alma, porque a Bíblia é suficiente. Nossa alma. E aí eu dizia para ele, assim como para o cuidado do corpo, um profissional de saúde não é suficiente para entender o homem todo. Por exemplo, a gente vai ter lá para o cuidado do corpo o médico, o nutricionista, o educador físico, a gente vai ter o fisioterapeuta, um monte de profissionais que são especialistas no corpo. Algum deles pode dizer, eu sou mais importante do que você, né? Eu é que cuido do corpo, você não cuida do corpo. Cada um tem uma parte importante nesse olhar para o corpo. E no cuidado da alma, no sentido mais genérico, a gente também depende uns dos outros. Não é porque é a alma que é uma responsabilidade e uma atribuição exclusiva do pastor, que é uma referência teológica, no sentido de que ele entende todos os mistérios das escrituras, mas assim como a gente precisa do médico e do nutricionista, a gente vai precisar também do pastor e do psicólogo, do teólogo. Por quê? Porque cada um olha para a alma de um ângulo. Prisma, né? De um prisma. E eu penso que o discernimento, se a gente parte da ideia do corpo, o discernimento é coletivo. O discernimento da alma, ele é coletivo. Porque eu posso estar vendo por um ângulo, por um prisma, e você está vendo por outro, e não significa que eles são concorrentes, que eles são contraditórios, eles só podem ser, ou eles podem ser complementares. E eu lembro de uma frase que eu li no livro do Culpa e Graça, do Paul Tournier. Ele falando que a igreja precisa de bons teólogos para garantir que a semente plantada seja a semente certa. E de bons terapeutas para garantir que a semente plantada alcance a terra certa. Porque quando Jesus conta a parábola do semeador, ele diz que a semente é perfeita. Então a semente é o evangelho, é a palavra que ele lança. Mas ele diz que uma parte cai numa terra à beira do caminho, outra cai entre as pedras, outra cai entre os espinhos, e elas não frutificam como deviam frutificar. Você vê, o problema não é teológico. O problema não é a palavra. O problema é a mesma semente em todos, né? É a mesma semente. O que muda? Jesus explica. O terreno, a terra, é o coração. Então, cara, para cada tipo de coração, precisa ter um tipo de tratamento. O tratamento para a terra à beira do caminho é diferente. Você fazer essa pergunta, né? É possível um coração beira do caminho ser cuidado e se tornar uma terra boa para receber? Porque às vezes a gente é meio fatalista, assim, né? Fulano é beira do caminho, vai ser condenado. Fulano é espinho, vai ser condenado. Até porque nenhuma terra boa é uma terra natural. A terra boa é uma terra tratada. Interessante. É uma terra que foi arada, que foi preparada, que foi ferida, que foi E você sabe a impressão que eu tenho? No ministério de Jesus, porque ele gasta tempo treinando os discípulos, né? Então, de fato, ele estava treinando, vamos chamar assim, semeadores. Mas ele gastava
e fizeram um cálculo, 33% do tempo com a multidão. E aí parecia que era esse trabalho de preparação de terra. Que ele não viu nenhuma colheita, vamos dizer assim, nos 3 anos, mas a primeira pregação de Pedro. Bem 3.000. Parece que, tipo assim, ele ficou preparando o caminho, meio João Batista, assim, preparando a terra e tal. E ó, vai vir o Espírito Santo, vai vir. E aí, de repente, pum, porque a gente pensa assim, não, aqueles 3.000 Pedro pregou do zero. Talvez muita gente ali tinha visto Jesus, por exemplo. Tinha estado em uma... Talvez alguém estava ali na multiplicação de pães, porque eles estavam tudo indo para Jerusalém para festa, né? Então, tem esse trabalho da preparação da terra, né? E eu vejo Isaías 40 mesmo. Isaías 40 se tornou um texto áureo para nós no Divinamente, para todos os profissionais de saúde que caminham conosco, porque ele está enfatizando esse papel preparador do caminho que João Batista encarnou. Aquele texto, voz que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, para o Salvador. E eu fico imaginando, quando eu li aquele texto de Isaías 40, o Senhor dizendo, nivelem os montes, aplanem os vales, tornem planos os trechos acidentados, então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. Esse trabalho de preparação do caminho que João Batista vem fazer é nivelar, é tratar a terra, é preparar a terra. Para quê? Para que quando Cristo aparecer, todos possam ver. E se a gente precisa mexer na terra para tirar alguns vales, que podem ser depressões... Então, se a gente usar a linguagem da construção, seria terraplanagem. Terraplanagem, exato. Para poder edificar sobre a rocha, eu preciso de uma boa terraplanagem, eu preciso mexer na terra. Preparação da terra. E não é à toa que quando o Senhor vai fazer o ser humano, ele faz do pó da terra. Então tem que mexer nessa terra, nessa humanidade. Ele compara o coração com a terra e ele faz o homem do pó da terra. Inclusive o termo Adam, né? Essa terra é esse homem, é esse humus que vem dessa natureza humana. Então, mexer com a ferida, com a humanidade, com os montes, que podem ser os nossos excessos, com os vales, que podem ser as nossas faltas. E esse papel é um papel de preparação do caminho. Porque, às vezes, essa pessoa não tratada, Cristo vai aparecer para ela, mas tem um monte na frente. E ela não vai ver Cristo como ele é, porque tem um monte de trauma na frente. E aí, tratar aquele trauma vai permitir não projetar a imagem do trauma em Cristo, que é o que acontece com muitos. Que projetam a imagem do pai, projetam a imagem da ferida que carregam em Deus. E aí Cristo apareceu, mas as feridas, os traumas impediram de vê-lo como ele é. Como aquele servo mau da parábola dos talentos. Ele tinha uma imagem distorcida do Senhor, e aí o medo é o esconderijo daquele desconhecimento. Você vê que ele diz, eu sabia que o Senhor era severo, que colhe onde não planta, junta onde não semeia. Mas da onde ele tirou essa ideia, cara? E aí ele diz, por isso eu senti medo. Olha como é uma questão psicológica, emocional, mas ela tem tudo a ver com conhecimento teológico e espiritual. Isso é muito forte. E eu gosto sempre de dar um exemplo, assim, bem prático para as pessoas entenderem, né? Não sei aqui quem já foi junto com o pessoal da igreja fazer evangelismo na rua, assim, né? E principalmente se você vai à noite, às vezes uma das estratégias é, vamos dar um sopão, um lanche pro pessoal morador de rua, tal, evangelizar isso. E aí é muito frequente, quando você chega lá, o morador de rua tá embriagado. Sim. E você quer pregar o evangelho, mas ele não tá nem entendendo o que você tá falando. Ele fica tentando falar inglês pra você, aí ele canta uma música do Raul Seixas, aí ele dança, aí ele tal, ou ele nem quer te ouvir e tal. Então, o que nós falaríamos? Cara, nós precisamos que essa pessoa, vamos esperar, passar a embriaguez, ele vai estar sóbrio amanhã, e nós podemos então pregar o evangelho, porque ele precisa compreender a mensagem, ele precisa aceitar a mensagem. E aí eu vejo muito isso, assim, por exemplo, uma pessoa às vezes, cara, ela tá passando por uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico que, cara, quimicamente é comparado a alguém estar embriagado. Se você chegar a falar alguma coisa pra ela
a semente não entra. Exato. E aí, por que não? Eu preciso envolver um profissional que vai medicar essa pessoa e daqui a 15 dias, talvez, Exato. ela estabilizou pra gente poder chegar lá e falar, cara, deixa eu te falar uma Eu coisa. preparei a terra. Então, é essa visão multidisciplinar que nós vamos ter que começar a ter. E isso não é diminuir o Não, poder de do jeito evangelho. nenhum. Esse é Não. o ponto. Né? Até eu dizia pra esse pastor amigo, né? E a gente teve uma conversa muito boa. Falei, cara, eu creio com todo o meu coração que a Bíblia é suficiente. É. Eu não ponho isso em xeque em hipótese nenhuma. De jeito maneira. Porém, a Bíblia é suficiente, mas para eu conseguir interpretá-la, eu precisei aprender o português. Se eu quiser aprofundar ainda mais, eu preciso estudar o hebraico, eu preciso estudar o grego. Por quê? Cara, precisou Ela de é uma suficiente. gráfica. Exato. Sou um diagramador, sou de um tradutor. Exatamente. Que sabia traduzir hebraico. Então, assim, tem várias questões. Eu tô no microfone aqui, e aí tem uma câmera filmando e tal. Então, tem um monte de meios para que essa Bíblia suficiente vá chegando no coração das pessoas. Exatamente. Então, a Bíblia é suficiente, mas para minha alma poder compreender tudo que as Escrituras têm a entregar para ela, cara, eu preciso conhecer da alma. Eu preciso entender como é que ela funciona, onde é que as verdades ficam guardadas, o papel das memórias, dos traumas, das imagens que foram criadas, das imaginações, como que isso de fato faz com que a minha alma receba e não apenas receba, mas reflita aquilo que recebeu de Deus, né? Eu estava pensando esses dias, na alma como esse reflexo daquilo que viu ou deveria ter visto em Deus. Porque se o Senhor faz a alma para ser uma imagem e semelhança, ou para projetar uma imagem do próprio Deus, cara, olha como a gente precisa conhecer a alma. Porque é ali onde Deus vai ser visto. Deus vai ser revelado ao mundo através da alma humana. Cara, será que isso não deveria gerar em nós um interesse tão profundo por conhecer a alma humana, por mergulhar na alma humana? E para falar a verdade, quem primeiro começou a estudar a alma humana foram os cristãos. Sim. Então, o conhecimento da alma, a busca por entender a alma, não começou com a psicologia moderna 200 anos atrás. Isso é um direito nosso. Quem primeiro... Agostinho, você vai os ler pais ele, da ele tá igreja. assim, totalmente mergulhado em conhecer a si mesmo, né? Para conseguir conhecer a Deus e tal. Te isso é ano aceita, 300. te transforma. Agostinho falando isso lá, ano 300. O fundamento do cuidado da alma, ele é extremamente bíblico. Então a Bíblia não nos desencoraja a conhecer os mistérios da alma. Pelo contrário, ela é um convite, porque a alma é um lugar onde eu posso revelar Deus, onde eu posso conhecer mais de Deus. E eu creio que existe uma complementaridade entre o conhecimento de Deus e o conhecimento da alma, porque o próprio texto que a gente estava falando aqui de Mateus 25, parábola dos talentos, aquele medo era um esconderijo do desconhecimento do Senhor. Os nossos medos, as nossas reações, às vezes, relacionadas às faltas, aos medos, são esconderijos das partes da nossa alma que ainda não conhecem Deus como Ele é. Olha como a gente precisa identificar cada medo, falar, cara, para conhecer Deus como Ele é, eu preciso começar a olhar para os meus medos. Por que eu reajo do jeito que eu reajo? Por que eu não faço o que eu tinha que fazer ali? Por que eu me descontrolo nesses momentos? É porque eu ainda não conheço Deus na minha alma do jeito que eu preciso conhecer. Muito bom. Ainda tem um monte de coisa fazendo uma imagem distorcida de Deus aqui dentro de mim. E aí, o Divinamente, cara, ele fez uma progressão muito legal, porque inicialmente nós estávamos falando com, vou chamar assim, o público final, né? Com um membro das igrejas dizendo, olha, é assim que a Bíblia trata com ansiedade, é assim que a Bíblia fala de depressão, é assim. E vocês começaram a fazer um trabalho muito lindo com nós. Nós começamos a fazer um trabalho muito lindo. Você é pai desse filho aí. Beleza. Com os profissionais da saúde, né? Então o Senhor foi direcionando o trabalho divinamente para
nós precisamos também equipar os profissionais da saúde para continuar pegando esta mensagem do Cristo para ser todo, né? E levar isso aos consultórios, levar isso aos setting terapêuticos e tal. E a minha pergunta para você é, quando vocês começaram a trabalhar com o profissional da saúde, qual foram as principais crises que os profissionais da saúde, cristãos cheios do Espírito Santo, enfrentam, assim, nesse fundir, né, da sua profissão e sua fé? Medo. Medo é a principal. Medo é a principal. Porque existe uma narrativa extremamente falaciosa, um engano de que essas coisas não devem se conversar, que elas não devem dialogar. Existe, sobretudo no cuidado psicológico, no cuidado da alma. Para a medicina é um pouco mais tranquilo, mas não tanto assim. Mas existe um engano de que essas coisas não devem conversar, de que uma coisa deve ficar aqui. Então, as questões espirituais, elas ficam na igreja, e as questões de saúde, elas ficam dentro do consultório e elas não se misturam. Então, quando a gente começou a falar sobre isso, o profissional de saúde falou, cara, é isso, eu preciso, mas eu não posso. Tem um limite, tem um cerceamento, tem uma mordaça aqui, eu aprendi desde o primeiro dia de aula ali que, cara, eu vou as perder questões meus documentos de fé, ali. eu vou perder meu direito de trabalhar, de exercer minha profissão. Então, essa narrativa enganosa de que as duas coisas não são relacionadas e que não tem nada de científico nisso. Pelo contrário, Harvard fez agora... Descobrindo cada dia vai sair mais papers agora, sobre esse ano, um isso. seminário de saúde mental e espiritualidade. É mesmo? Em Harvard. A gente teve agora aqui no Brasil, lá no Espírito Santo, o NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, fazendo um congresso de espiritualidade e saúde, a OMS, o CRM, que é o Conselho de Medicina, falando que espiritualidade é uma dimensão muito importante para a saúde, que a gente não tem que ficar brigando, a gente tem que entender, cara, como que a espiritualidade dessa pessoa funciona para ela, qual é o impacto disso na saúde. Então, fragmentar isso, dizer, não, espiritualidade não se relaciona com a saúde, como havia essa ideia na cabeça do profissional de saúde, cara, isso é uma amputação da alma. É como tentar cuidar de uma pessoa deixando a perna dela em casa. Então, a sua perna fica lá e quando você vier aqui pro consultório, você traz só a outra perna, você traz só o tronco, você deixa um pedaço seu lá. Cara, não dá para deixar um pedaço. Nem o paciente, nem o profissional. O profissional não pode deixar um pedaço dele, que é como ele vê o mundo, do lado de fora do consultório. Quando eu tô ali, eu tô inteiro ali. Entendi. Cara, por isso não existe neutralidade nesse sentido. Nós somos seres com cosmovisões. A nossa cosmovisão tá ali onde a gente tá. Então é importante que o paciente tenha o direito de ser inteiro diante do consultório e que o profissional também possa ser inteiro. E numa relação transparente ali, é direito do paciente que a espiritualidade dele seja levada a sério, seja olhada com credibilidade, que ele seja ouvido sem aquela questão, será que vão me julgar porque eu sou cristão e eu disse que Deus falou comigo, e será que ele vai achar que eu sou psicótico porque eu tô dizendo que eu vi Deus falando comigo e vai começar a trabalhar nas entrelinhas aqui para me fazer desacreditar daquilo que eu creio. Não, é importante que a gente tenha profissionais de saúde que possam dizer, eu acredito no que você acredita, pode ficar tranquilo para expor a sua alma. E se você não acredita do jeito que eu acredito também, não tem problema nenhum. Eu vou respeitar, amar você e cuidar de você da melhor forma possível, sem querer impor a minha fé a você. Cara, como é uma coisa ao mesmo tempo tão óbvia, né? Porque, por exemplo, você tem o médico do esporte. E é lógico que ele tem alguns conhecimentos a mais, tal, que ele estuda coisas específicas, mas dos pontos para mim de ter o médico ali do esporte é que ele sabe o estilo de vida e a linguagem daquela pessoa. A pessoa vem com demandas diferentes das outras pessoas, principalmente o profissional no esporte. E aí, cara, quando você chega nisso, tem uma cosmovisão, por exemplo, do cristão.
Então ele tem uma linguagem, o Deus falou comigo é um exemplo delas, né? Tem uma linguagem, ele tem um estilo de vida e um estilo de vida na sua alma, né? E que alguém que sabe esse idioma Totalmente. poderia ajudar muito mais nele nas questões físicas mesmo, Exato, entendeu? Da própria rotina dele, né? Exatamente. Eu entendo muito mais um crente. Eu consigo interpretar a alma dele de um jeito muito mais profundo. Assim como um médico brasileiro vai conseguir entender muito mais um Exatamente. brasileiro e um médico suíço vai entender mais um suíço, né? Exatamente. A gente tá falando de tradução. Tradução, Cara, como é que né? eu traduzo o que eu tô sentindo? Então, Interessante. cara, quanto mais repertório idiomático eu tenho, Exato. melhor. Mais assertivo é você. Agora, eu tenho a impressão, olhando de fora, que o médico é o com menos crise, né? Que assim, a não ser o psiquiatra, né? Mas que o psicólogo é o com mais medo, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente até fez no começo do ano um congresso de psicólogos. E, cara, foi algo assim, inédito, inimaginável, assim, até então. Um congresso de psicólogos cristãos. Porque o psicólogo, ele tá no meio... Acharam que ia baixar a polícia lá e prender todos. A gente ficou com medo. Mas foi incrível, foi um dia lindo. Foram 2 dias, assim, lindos, né? E o que eu sinto, assim, que o psicólogo, ele tem uma crise particular, porque ele sofre um nível de resistência no campo profissional, dos conselhos e tudo mais, por ser cristão. E ele sofre uma resistência interna por ser psicólogo. Entendi. Então ele tá nesse limbo, então né? ele tá nesse lugar aqui muito crítico, né? E aí até tem sido uma jornada muito legal da gente pensar um jeito de fazer psicologia ético, que a gente não rompe com nenhum princípio ético. Pelo contrário, a gente tem uma ética superior. Sim. Mas que é científico, que não exclui, não amputa nenhuma dimensão da alma e que resgata conhecimentos da psicologia que a psicologia moderna faz questão de esconder e a gente trazer de volta. Olha o que Agostinho falava, olha o que os pais da igreja estavam falando, olha o que o livro dos Salmos fala sobre isso aqui. Então a gente não precisa... Olha o que Gênesis 1 e 2 fala sobre a alma, que é totalmente compatível com o que a gente tem de ciência moderna. Cara, a alma é biológica, feita do pó da terra, ela é espiritual, o fôlego divino, ela é psicológica, ela é uma imagem, tem projeção, memória, imagem, ela é relacional, ela é social, macho e fêmea. Você vê que é uma questão de tradução. E é interessante como algumas coisas são um puro preconceito, né? Porque, uma vez, eu não sei se chegou a ver um cortezinho de algum podcast que eu não sei exatamente quem é, nem quem eram as pessoas, mas achei a pergunta muito interessante. A moça que era convidada perguntou pro cara: por que eu posso usar Marx para basear um argumento de uma lei num país? E tá tudo bem, porque você analisou o texto, tem lógica e tal, e eu não posso usar Moisés, que é um escritor de um texto. Sim. Entendeu? E não tô dizendo assim, não, Moisés falou e tá pronto. Não, analise o texto. Tem sentido essa lei, que esse texto milenar poderia ser usado para basear uma lei? E aí a gente fala, não, Moisés na Bíblia isso aí. Não pode. Entendeu? Agora, esse aqui do Marx pode. Aí você fala, não, mas por quê? São 2 textos, vamos analisar. Exatamente. Se olhar e ler e não tem sentido nenhum, beleza? Mas e se analisasse os 2 aqui? E aí quando a gente fala de psicologia, tá a mesma coisa, né? Tipo assim, por que esses textos aqui, e que tem a prova do tempo. Totalmente. Que é um dos critérios para credibilidade científica. Cara, quanto tempo dura isso? Que verdade é essa? Que geração em geração manteve. Exato. Por que mantiveram e tal? Então é interessante que é um preconceito, né? Agora, a minha pergunta para você é por que, por exemplo, nos Estados Unidos há uma aprovação de uma psicologia cristã e no Brasil não há, assim? Porque eu entenderia se no mundo inteiro não há, né? Então, tipo assim, todo mundo tá pensando a mesma coisa. O que eles entenderam lá e que aqui pensa-se diferente, por enquanto? O que a gente crê é que o Brasil tá atrasado na discussão, pelo menos uns 30 anos. Ok. E isso tem a ver com questões políticas, obviamente, com ideológicas. Também uma questão de ausência nossa como igreja do debate.
da discussão, porque onde a gente deixa o espaço, obviamente, Alguém ele vai vai ser ocupar. ocupado por alguém. Então, eu acho que quando a gente começou 5 anos atrás, falando da importância da gente falar sobre isso, porque onde a igreja se silencia, o mundo grita e vai impor seus padrões. Então a gente se silenciou durante muito tempo e eu creio que existe hoje um movimento que é de redenção, de resgate mesmo, da gente ocupar um papel, de um voz, lugar, ter voz, ter visão e ter a capacidade de contribuir com o debate. Eu creio até que isso explica muito do porquê o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Isso tem impactos tanto no porquê a gente criou essa separação e a gente deixou de dizer coisas que a gente precisava ter dito, como a gente deixou de construir também um modelo psicológico que traga ferramentas, que traga recursos, que traga poder de fato, porque a gente estava ausente ali da discussão. Então, hoje, ao mesmo tempo que eu vejo como um problema, eu vejo como um baita de um propósito. Porque a igreja brasileira, ela consegue fazer o que igrejas no mundo que tem uma psicologia talvez mais livre nesse sentido e que podem conciliar psicologia, aconselhamento, tem o counseling ali, tem uma liberdade maior, mas não tem uma igreja com a voz que a igreja brasileira tem. E aí, nós como igreja brasileira hoje, com a voz que a gente consegue ter, com a capacidade de diálogo que a gente consegue ter, a gente crescendo nessa percepção do cuidado da alma e essa fusão, esse conhecimento é talvez, e aí eu creio nisso, mas enfim, eu submeto a nossa liderança aqui, o presbitério e a igreja de Jesus como um todo, eu creio que o que a gente está vivendo é escatológico. É uma preparação, é um amadurecimento da noiva de Cristo no seu aspecto mental, emocional, que é, de fato, o último órgão do corpo a ficar pronto. É o cérebro. Interessante. O cérebro só está pronto lá por volta dos 25 a 30 anos, quando a gente está falando da mielinização. A maturidade total. A maturidade total. Então, será que esse movimento agora de maturidade mental, emocional, psicológica, não é escatológico porque aponta para a prontidão da noiva e a gente assumir essa responsabilidade agora? Dizendo, nós temos algo a dizer, nós temos algo a contribuir, nós não vamos negar a ciência, nós não somos negacionistas, nós vamos fazer ciência, mas nós não vamos roubar a ciência da graça de Deus. Nós não vamos deixar o que tem de ciência e de poder no evangelho de fora do cuidado da alma, senão a gente está sendo negligente. Custe o que custar, a gente precisa fazer isso. A gente não está sendo íntegro, né? Exato. Porque a gente está particionando o homem, né? E ele é esse ser íntegro, inteiro, né? Quais são alguns exemplos bem legais, assim, práticos que você tem visto dessa fusão? Até um deles que eu queria que você contasse, e se tiver outros, é daquele médico que estava no evento que trabalha com parto. Sim. Né? E ele consegue envolver essas duas coisas. Conta um pouquinho sobre ele. Ele até já veio aqui no Divinamente. No Divinamente, né? No podcast. E eu esqueci o nome dele. É o Dr. Felipe, é um obstetra. E ele entendeu que ele não precisa deixar de ser um bom obstetra que faz o pré-natal com qualidade, que faz um parto com excelência. Mas ele entendeu que o parto é um momento em que a eternidade invade o agora. Alguém tá vindo de Deus meu Deus, para o aqui e para o agora. Então ele entendeu, cara, o parto não é uma cirurgia, não é um procedimento. Meu Deus. O parto é um momento espiritual em que Deus está intervindo na história. Olha o que uma consciência da cosmovisão cristã cristã faz. Você acha que ele vai fazer um parto mal feito?
Você acha que ele vai ser um profissional menos competente ou menos qualificado? Se ele entendeu, cara, o que está acontecendo aqui. Totalmente ao contrário. Ele entendeu e ele compartilhou lá no nosso congresso de profissionais. A gente faz um congresso de profissionais de saúde anual e ele estava compartilhando lá com a gente. Cara, eu entendi, quando eu vou fazer um toque vaginal, que toda gestante precisa fazer, eu não tô fazendo um toque vaginal. Cara, eu tô tocando na cabeça de uma vida pela primeira vez. Eu sou a primeira pessoa que impõe as mãos sobre uma vida. Olha o poder disso, cara. E a gente tá fazendo isso o tempo todo dentro da nossa dinâmica do profissional de saúde. Cara, eu tô tocando em alguém, eu tô impondo as mãos em alguém, eu tô tocando no coração de alguém, pensando no psicólogo. Cara, eu tô entrando na história de alguém. Eu tô levando luz em um lugar onde havia trevas. Eu vi alguém falando assim, né? Quando você vai tratar a alma de alguém, tira a sandália dos seus pés. É um terreno sagrado, cara. Então a gente ter essa consciência, eu acho que talvez o principal legado assim, do Divinamente nesse período tenha sido esse, trazer essa consciência redentiva do papel do profissional de saúde e do cuidado com a saúde. Porque não é à toa que a maior parte dos milagres de Jesus podia resolver qualquer problema, vamos? Ele tem todo o poder, tem todo tipo de problema. Por que a maior parte dos milagres dele eram relacionados à saúde? Tem um mistério, cara. A cura, a restauração da saúde tem a ver com a restauração de um pedaço da imagem de Deus em alguém. Tem a ver com a sinalização do reino vindouro, onde não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter nenhum tipo de problema de saúde. E aí a gente ter essa consciência, cara, quando eu tô trabalhando pela saúde, eu tô fazendo algo. Jesus, lá em Marcos, diz que ele saía para ensinar nas sinagogas, para curar doenças e enfermidades e para pregar o evangelho. O ministério tríplice de Jesus envolvia ensino, pregação e cura. O profissional de saúde, ele tá ali. Cara, ele é talvez o único que pode fazer as 3 coisas que Jesus fazia assim, como parte da sua rotina, da sua profissão. Muito bom. Cara, é muito poderoso. Então, treinar profissionais de saúde para terem a mentalidade de Cristo, e aí eu acho que o Divinamente representa mais do que saúde mental à luz da mente de Cristo, é uma mentalidade de Cristo para cuidar da saúde. Ele tem a ver com, cara, eu vou cuidar de alguém, eu vou cuidar com a mente de Cristo. Não é só o ter saúde, mas é o oferecer saúde com a mentalidade de Cristo também. Eu quero até, você que está nos ouvindo, vou deixar aqui o Instagram, as coisas do Divinamente na descrição, para que você possa estar acompanhando para os próximos eventos que tiver sobre isso. Principalmente você que é profissional da saúde, você que tem alguém nos seus contatos que é profissional da saúde, por favor, pega já esse link, manda para essas pessoas, porque é um despertar tão grande, né? Eu tava em Florianópolis, eu fui no F-Hop, né? E o menino que me buscou no aeroporto, tava dirigindo pra mim, ele tava fazendo medicina. E eu falei pra ele, cara, é um sacerdócio, né? Aí ele, por que um sacerdócio? Falei, cara, porque tem muito a ver com o dom pastoral. Porque é o dom do cuidado, né? O dom dessa ordem de Jesus de cuida das minhas ovelhas, e de uma forma também integral, também do físico, né? E foi muito legal, assim, pra ele falou assim, nossa, não tinha pensado nisso, né? Eu tava fazendo ali, como parte da minha profissão, que vai ser meu ganha-pão, mas... então a gente precisa trazer esse despertamento para as pessoas de, cara, isso aqui faz parte de um plano maior do reino de Deus, né? Isso é muito legal. Agora, uma coisa muito legal que tem acontecido também é que vocês tiveram muito acesso aos pastores, né? Então, o Divinamente, como movimento também, ganhou, assim, de certa maneira, uma confiança dos pastores, porque o pastor também fica nessa, poxa, qual o psiquiatra que eu vou? Qual que é o psicólogo que eu vou? Porque eu tenho uma linguagem. Exato. Eu tenho dilemas que eu chegar lá pro cara aleatório... Eu amo essa alma aqui para confiá-la a alguém que pode ser... E não só isso, mas eu digo a dele, né?
Sim. A dele, quem que eu procuro para abrir os meus dilemas, que são bem específicos, né? Que eu chego lá no médico para falar algumas coisas que ele E não o entende. medo de expor negativamente a igreja. Cara, eu tô trabalhando, envergonhar o nome de Cristo diante de um profissional de saúde ali. Então, eu tive muito pastor que compartilhou comigo assim, ó, eu sofro há 20 anos. Uau. E eu continuo aqui, sangrando, eu não parei de pregar, eu não parei de fazer, mas eu sofro. Eu perdi o prazer de fazer, eu faço porque eu tenho que fazer. Eu já tive crise de pânico antes de subir para o púlpito, eu preguei com crise de pânico. Mas eu não tinha a confiança de procurar alguém e dizer, cara, me ajuda. Porque eu não queria expor o nome de Cristo, eu não queria expor a igreja para um profissional olhar e falar assim, é a igreja que tá te fazendo mal. Eu não queria expor os problemas, a nudez da noiva de Cristo para alguém que não a ama. E eu falei, cara, é uma dor muito legítima, cara. E o Divinamente pôde ser resposta para pastores e não apenas pastores, mas comunidades inteiras que esse pastor agora curado pode confiar também de oferecer cuidado, de oferecer ajuda, entendendo que vai ter alguém cuidando ali que também ama a noiva de Cristo e que vai ouvir aquilo ali e vai inclusive pensar em ferramentas de como ele pode servir a igreja de Cristo para levar cura para ela. Porque você acha a saída do labirinto, né? Exato. Agora você pode contar para os outros, exatamente, né? Nessa sua amostragem de 5 anos, nesse trabalho, e a amostragem do Divinamente como um todo, assim, quais são os maiores dilemas que os líderes têm passado? Cara, eu diluiria ali em quatro frentes, né? É o problema da solidão, que eu creio que o Dizascope tem tido tem batido muito nessa tecla, falando sobre a verdadeira comunhão. E eu vejo o quanto isso tem sido cura, quantos pastores que chegam até o consultório e que dizem, cara, foi ouvindo a pregação do Douglas, aquela que ele falou do músculo da coxa. Que me mantém vivo. Que me mantém vivo. E que eu entendi, cara, eu não posso caminhar sozinho. Eu tô adoecendo aqui sozinho, eu preciso de ajuda. E eu cansei de atender. Um pastor amigo falou assim, tô começando aqui uma igreja caseira, tal, porque eu preciso ser membro da minha igreja. Exato, cara. E trazer esse entendimento que é bíblico, teológico, ajuda a entender um problema que é clínico, que é biológico, psicológico, enfim. E aí quando ele chega lá, quando ele compartilha aquilo, às vezes ele não precisa de remédio, cara. É interessante isso, né? Tem coisa que é só vomitar, né? Cara, quantos pastores que eu atendi que, cara, a cura deles foi poder dizer, cara, eu tô sentindo isso. E eu tá do lado deles ali e falar, cara, eu tô aqui com você. E pronto, ele só precisou de uma consulta às vezes, cara. Muitos e muitos pastores assim que choraram ali, lágrimas que não choravam há 20 anos. E que estavam chorando lá dentro, né? E a solidão é um eu tô até escrevendo um livretinho, que é a Síndrome do Adoecimento Pastoral, que eu pretendo até o fim do ano poder lançar. Um livretinho assim, mostrando esses 4 passos do adoecimento pastoral. Solidão, o segundo, sobrecarga. E aí vem muito dessa cultura centralizadora, um gera o outro, pastoral. Né? Você tá sozinho, obviamente você vai carregar uma carga. Exatamente. Então, a sobrecarga em vários níveis, a sobrecarga física, obesidade, sobrecarga de tempo, a sobrecarga financeira, a sobrecarga de atividades, o ativismo e muitas outras sobrecargas que vêm dessa solidão. Aí o terceiro passo ali, são esses sentimentos que eu não sei lidar e que são bem pouco espirituais, assim, no sentido de, cara, como é que eu, que sou um pastor, tô sentindo pânico, tô sentindo uma ansiedade. Cara, como é que eu falo pra minha comunidade que eu tô com vontade, que eu tô com pensamentos de morte? Cara, esses sentimentos. E aí eu baseio essa síndrome do adoecimento pastoral tanto na minha prática profissional, mas sobretudo na vida de Elias. Porque você pode ver que o que enraiza
o problema de Elias é: eu sou o único. Sou único, só sobrou eu. Exatamente. Por conta disso, é ele quem tem que enfrentar os 400 profetas de Baal e os 450 de Azerá. Então ele mata, o texto diz que ele matou. Cara, Gente, você imagina um cara matar 400? Como é que esse cara não estava no outro dia? Exausto, completamente consumido. Aí é o sentimento tóxico ali, que eu não sei o que fazer, que eu não sei lidar. E aí, não sou melhor que os meus pais. Aí vem comparação, não sou melhor do que os meus pais, cara. Eu não consegui resolver esse problema, porque o problema, e eu fico imaginando, né? Eu entro na história de Elias assim, cheio, com um olhar clínico. Falando, cara, o que tá passando na cabeça desse cara? E talvez o que motiva esse processo todo é uma frustração, porque deu certo. Cara, ele venceu, Deus respondeu com fogo, ele ganhou. A tendência era no outro dia ele estar comemorando. Exato. Mas é uma frustração, porque, cara, eu imaginei que diante disso ia ter um arrependimento coletivo. Que Acabe e Jezabel iam proclamar um jejum nacional, se converterem, mas no outro dia, quando Jezabel fala, tá mais endemoniada ainda, eu vou matar você igual você matou os meus, cara, a frustração vem. Aí junta a frustração, o texto diz, ele sentiu medo, por isso foi se esconder, mais uma vez. O medo ocupando e é muito real, lugar. né? Porque pensa, o pastor é sozinho. Mas aí ele fala, não, eu amo o Senhor, então eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. E aí, cara, ele dá tudo. E aí tá sentindo tudo isso e muitas vezes não deu resultado. Exato. Aí alguém chega e fala mal dele. Aí alguém chega e trai ele. Aí a igreja tá esvaziando. Aí... Exato. E aí o último passo desse processo é a sensibilidade que fica reduzida. Tanto ela pode ficar reduzida como Elias, cara, eu não sinto mais prazer de viver, e a sensibilidade cai numa depressão, num burnout. A sensibilidade vai lá embaixo. Ou ela pode ficar diminuída num aspecto que é, às vezes, imperceptível para nós. Ela cai na frieza. A sensibilidade no ceticismo, no esfriamento, numa indiferença, às vezes num nível de eu faço, mas eu não faço mais com a mesma paixão que eu fazia. Eu já não faço mais de todo o coração. Eu tenho que me proteger um pouco aqui, eu tenho que me defender. Eu faço porque eu tenho que fazer. Cara, não é normal um pastor, um líder, um ministro que está cuidando da igreja de Jesus, está cuidando da noiva de Cristo, mas ele não encontra prazer nisso que ele faz. Ele faz porque é o dever, mas não porque é o prazer. Esse cara, na maioria das vezes, se você for olhar, ele passou por esse caminho. Ele esfriou, ele ficou insensível. Eu acho que tem esses dois aspectos. Tem o ficar hipersensível, que é ter um transtorno. E tem uma outra síndrome que a gente normaliza, que é o ficar insensível. Esse cara tá tão doente. O que ficou insensível está tão adoecido quanto o que ficou hipersensível. E a gente acha que esse cara aqui é fraco e esse aqui venceu. Às vezes até parece forte, né? Às vezes parece forte. Cara, ele aguentou tudo isso e não... Nem ligou. Nem ligou. Aí ele parou de amar. Imagina, um pastor que parou de amar. Ele perdeu seu instrumento de pastoreio, né? Exato. Sua ferramenta de pastorear, né? E eu percebo muitos pastores, mais aqui até do que aqui. E a gente precisa olhar e falar, cara, não tá tudo bem. Não é esse o modelo bíblico de cuidado pastoral. E a gente precisa voltar lá no início, fazer esse caminho de volta. Então, cuidar de pastores tem sido, assim, uma das coisas que move meu coração e que me faz assim, ver muito propósito no Divinamente, sabe? Porque cuidar do pastor é cuidar da igreja. Imagina, um pastor curado, são centenas de pessoas sendo atingidas com cura. Um pastor adoecido, são centenas de pessoas sendo atingidas com pus. Por isso que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Cara, quando um pastor... É o ciclo da ferida, né? É isso aí. E o poder de um pastor curado é imenso. E o poder de um pastor ferido também é imenso, cara. Uma pregação de um pastor ferido, né? O púlpito pode ser um espalhar de pus. Forte isso, hein? Muito forte isso. Uau. Meu Deus. Então a gente falou aqui dessa jornada, né? Que Divinamente tem
do conteúdo sendo gerado, né? E a gente trabalhando ali, pegar toda a galera que segue o Dizascope e conscientizando sobre saúde mental e a palavra. E, poxa, os profissionais da saúde precisam ser ativados, os pastores estão sendo cuidados e tal. Para onde você vê tudo isso caminhando, assim? Que a gente pensa assim, em 5 anos, Sim. aonde você entende que Deus está querendo levar o Divinamente? O que vocês têm sonhado? Cara, a gente tem sonhado com uma faculdade para preparar o profissional de saúde já Entendi. desde a sua origem. Pra gente não perder 5 anos e ter que ir lá reformando um monte de coisa. desfazer um monte de coisa que foi mal feita ou desfeita. E a gente já está caminhando nessa direção, né? Já estamos com terreno, projeto e caminhando na direção que o Senhor aponta, confiando que Ele é quem está fazendo, né? Nós já temos nesse caminho educacional, a gente já tem 2 pós-graduações. Uma pós-graduação em Psicologia da Religião com ênfase em Espiritualidade Cristã, que é capitaneada pelo Aender Borba, que é um psicólogo incrível, teólogo da mais alta categoria, que está aqui em Bragança com a gente agora. É um fantástico, assim. E a gente tem a pós em Saúde Integral, Teologia aplicada à saúde e gestão para profissionais de saúde, porque a gente percebeu que o não aprender a gerir, a ter uma boa gestão, era um dos motivos do não conseguir exercer a vocação, porque, cara, você está pressionado ali financeiramente, você está fazendo pela necessidade, não pelo propósito. Então, ensinar isso alinhado a princípios bíblicos, com uma teologia da saúde enraizada no coração, como Deus enxerga a saúde, como a gente enxerga o cuidado com a saúde, e a saúde de forma inteira mesmo, não essa saúde que a gente aprende, que é um monte de partezinha junta, mas entender quem é o homem à luz do evangelho, uma saúde inteira. Então a gente já tem essas 2 pós-graduações, temos um curso de formação para terapeutas e conselheiros, para a gente capacitar pastores, líderes que querem trabalhar com aconselhamento a partir de uma cosmovisão inteira, integral, não é reducionista, e para treinar também profissionais que querem cuidar de almas, psicólogos e outros profissionais que querem cuidar da alma, entendendo também o que a Bíblia tem de ferramenta, de recurso e esse aprofundamento. Então, nós já estamos formando pessoas, mas a gente entende que para os próximos 5 anos, Deus tem isso para a gente, essa faculdade, a gente crê. Eu sonho com um hospital, com um lugar onde a gente vai poder colocar em prática de forma acessível, onde a gente vai poder trabalhar assim pelo SUS ou assim, dando acesso. Um centro de pesquisa onde a gente vai poder validar o que a gente está entendendo como ciência, a gente vai poder ter um núcleo de pesquisa ali para entregar uma contribuição científica para o mundo. E a gente entendeu assim, né? Foi uma visão que Deus nos deu, que o Divinamente ele tinha 4 braços ali, 4, assim como o rio que saía do jardim, ele tinha 4 afluentes ali, que era o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. A gente entende que um dos afluentes é a saúde, no sentido do profissional, do preparar o profissional, capacitá-lo, formá-lo, treiná-lo, transformá-lo. Um outro afluente é esse lugar da igreja, do pastor, de treinar ministros, conselheiros. Então, é o profissional de saúde, é a igreja. Terceiro é a escola. A gente entender que, cara, a gente não pode começar a ensinar isso lá. Então, isso que eu ia com falar. Eu 18 acho anos. que você falou, né? Vamos formar o profissional de saúde na sua origem. E tem um outro lugar mais atrás ainda que a gente está pensando, né? E vocês até começaram a criar uns materiais para isso, mas tem muito para avançar, que é a criança. Exato. E a criança na escola, para a gente ensinar, e até hoje tem municípios que isso é lei, ensinar a educação socioemocional, mas a gente preparar não apenas um material de educação socioemocional, mas um modelo pedagógico todo, né? Todo, que tem uma cosmovisão cristã, uma educação cristã, mas que caminha para o discipulado, junto com o discipulado, e que não exclui nenhuma dimensão da educação, que já ensina como que a gente lida com as emoções desde o primário, mas quem Deus é. Porque não vai dar para lidar com o coração humano sem conhecer o coração de Deus.
e ser um parceiro da família no discipulado. Então a gente sonha com essa escola e então profissional de saúde, a igreja, a escola e a família. Então preparar famílias para o cuidado emocional. Então a gente sonha aí com Divinamente Kids, com esse eixo da feminilidade que a Gé está assumindo a responsabilidade, porque é isso, cara. Se a gente não tem famílias saudáveis, a gente não tem saúde mental. Se o papel do homem, da mulher está todo desconfigurado, até uma relação assim muito óbvia, mas a omissão masculina é causa de sobrecarga feminina. Aí uma menina que cresce às vezes sem o pai e com um contexto de família disfuncional, ela vai, sem dúvida nenhuma, isso tem evidência científica que mostra, cara, você cresceu com a ausência paterna, você vai ter uma distorção do futuro, você vai ter muito mais ansiedade, você vai ter muito mais propensão a relacionamentos disfuncionais, a entrar em relacionamentos abusivos, a violência doméstica, um monte de... saúde é muito doido, pública. Porque você tá pensando, né? Vamos ajudar os profissionais de saúde a intervir. Vamos ajudar a igreja a intervir. Mas vamos pegar aqui já as crianças aqui na sua origem na escola, mas aí vamos pegar uma origem ainda mais atrás, que aí talvez seria a origem das origens, que é a família. Né? É isso. Porque aí você pensar em saúde mental, saúde mental, saúde mental, o lugar da formação da saúde mental é a família, né? É ali naquele lugar. E porque tem a ver com os primeiros anos, né? Meu Deus, os primeiros 5, 7 anos ali, alguém disse, né? É o chão, é a estrada pavimentada para você pisar o resto da sua vida, né? E pensa como isso impacta no discipulado. Meu Deus. Porque a maioria das questões de discipulado, não sei se você já reparou, mas a maioria das questões, elas não partem de um desconhecimento de Deus. Elas são sobre um desconhecimento de Deus, mas elas não vêm para a mesa como, cara, eu não conheço Deus. Eu queria conhecer mais Deus com relação a o que ele pensa sobre dinheiro, por exemplo. Não, vem porque eu tive uma crise que eu fiquei descontrolado, briguei com a esposa. Por quê? Porque eu estava nervoso, com medo de faltar dinheiro. Então, você vê como o discipulado, ele é permeado, na verdade, por questões emocionais. A maioria das demandas de gabinete pastoral, eu vi um estudo uma vez, 90% das demandas de gabinete pastoral não eram teológicas. Emocional. Eram emocionais. Elas tinham, obviamente, raízes teológicas do desconhecimento de Deus, mas olha como é importante a gente saber navegar nesse lugar aqui para chegar onde tem que chegar. Finanças é isso. Sim. Então, quando você vai falar para a pessoa, deixa eu te ensinar os princípios de finanças. Se não mexer no emocional, ela vai errar sabendo. Exatamente. Comida é isso. Vamos mudar a sua alimentação. Se não mexer no emocional, não vai conseguir mexer nisso. Vamos ajudar seu casamento. Se não mexer no emocional, não consegue. Porque é tudo conhecimento. Exato. Quem aqui não sabe que não deveria gritar com a esposa e o marido gritar? E a esposa gritar com o marido? Quem aqui não sabe? Nossa, você não sabia. Todo mundo sabe. E quem aqui não sabe que não deveria comer certo tipo de alimento? Todo mundo aqui sabe. Quem aqui não sabe que deveria gastar menos do que ganha? Entendeu? Agora, quem diz que as emoções obedecem? Né? E aí, é uma intervenção ali. Né? Isso é muito doido. Um dos lemas nós precisamos pregar o evangelho para as emoções. As emoções precisam ser evangelizadas. Para que lá no espírito, nas raízes mais profundas, o evangelho possa chegar. É como se, eu creio nisso, né? Que as emoções são como guardiãs, são como porteiras da alma. Então, quando a gente quer chegar lá no profundo, a gente vai ter que passar pelas emoções. Então, imagina agora um outro cenário. Uma geração que cresce já sabendo disso. Imagina o poder de alguém que não precisou gastar a infância, a adolescência e um pedaço da vida tentando resolver trauma do passado. E sim, uma galera que está conhecendo a Deus como Ele é, chega com 15 anos, com 20 anos, não está tentando se curar. Está saindo por aí para ser cura para alguém, para anunciar o evangelho num nível que talvez essa nossa geração ainda não consiga fazer. Mas eu creio na próxima geração. Olha que interessante, um cara me procurou tempo atrás e falou assim, eu estou escrevendo um livro, né, sobre filho de pastor.
Eu falei, ih, tá escrevendo os problemas que você pode. Ele falou, não, pelo contrário. Eu comecei a estudar e você tem muitos cristãos que fizeram coisas maravilhosas. E ele falou assim, só que eu comecei a ver que as coisas mais extraordinárias que foram feitas foram feitas de pastor. E aí tem muito a ver com isso. Por quê? Porque tem a ver com uma chance grande de ser um ambiente saudável, de alguém aplicando o evangelho, de um cristão maduro, que foi tão maduro, que foi reconhecido ali como líder de uma comunidade e tal. E aí eu falei, cara, que louco. Eu vi o Rick Warren, né? Um dos livros mais lidos do mundo Uma Vida com Propósito. Ele é tipo a 8ª geração de cristão e de muitos pastores, né? Na família dele. Aí você começa a ver esses grandes homens que fizeram grandes coisas, neto de pastor. Então isso é muito doido, né? Porque você pensa, Deus chamando Abraão, né? Deus renovando com Isaac, mas quem leva o nome da nação é a 3ª geração, né? Então é como se vai curando, né, o ambiente formador, né, para que, né, vá empilhando, né, essa saúde mental, essa saúde. Então é muito interessante isso. Uma coisa, assim, eu vou expor um bastidor aqui, né, mas eu vi isso na prática, na sua vida, a gente viajando, e lá no parque de diversões, o Davi ali com medo. E a gente lá. E você ali, cara, é assim que se lida com ele, é assim que se encara. E participando ali. Mas, cara, você tinha ferramentas, você tinha repertório, você tinha recurso. Quantos que crescem que meu vozico tinha menos. Exato. Que meu pai tem mais. Exato. E que eu posso ter um pouco mais. Agora ele imagina vai vir. o Davi. Como é que ele vem? Exato. Não é? Então, eu creio nisso. Eu creio nessa maturidade da igreja para que a igreja da próxima geração tenha um conhecimento de Deus. E eu acho que o Divinamente carrega um pedaço desse encargo de preparar essa próxima geração para que seja uma geração que sai por aí não escrava do medo, tentando se defender e se proteger de uma perseguição. Mas, cara, vem o que vier, eu vou ser um mensageiro do amor e da saúde. Obrigado, meu amigo. Valeu, meu amigo. Uma honra, viu? Tava com saudade de vir aqui. Exato. E vamos voltar a gravar uns vídeos mais curtinhos aí pra galera. Me chama, me convida. Obrigado, e não só pelo papo aqui, mas pela jornada que vocês têm trilhado, assim, junto com a gente aqui, construído, e tá pegando com tanto zelo esse tema aí, espalhando a nossa nação. Tem alguém que tem que agradecer aqui, você sabe quem é, né? Porque, sou eu. Pode cortar a câmera só em mim aqui. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Tô brincando. Eu não, assim, jamais imaginaria que dava pra fazer algo parecido assim. Era uma coisa meio... Totalmente... A gente não tinha... Não tinha a menor noção, mas você e Val ouviram de Deus e viram em mim uma parada que eu jamais tinha visto. E me convidaram para participar disso, e hoje, olhando para trás, claro, tem várias camadas, né, nesse processo todo, desde lá de 2007 que a gente se conheceu, mas eu vejo o quanto vocês foram corajosos, ousados, e o quanto vocês viram em mim algo que eu não via. E agora que eu tô vendo, assim, um pedacinho, assim, em porções, mas isso é um papel de gente curada, de gente que ama, de gente que confia. Vocês colocaram eu pra falar lá no Desascope lá. E isso foi... Hoje a gente olha, né? São 5 anos, a gente vê frutos. Mas lá atrás não tinha fruto nenhum, assim, prático, disso, né? E só tá sendo possível tudo isso que a gente tá vivenciando pelo coração generoso de vocês, né? Pelo Desascope ser sensível e ao mesmo tempo corajoso para poder viabilizar. E até nesse movimento, quando você, assim, de forma que eu não entendo até hoje, assim, tanta generosidade e diferença de falar, cara, o Divinamente precisa ter uma autonomia para poder crescer, para poder fazer as coisas que o Desascope está fazendo aqui. Então, vai fazendo. Emancipar, né? Emancipar. A maioria diria assim, não, vai fazendo aqui junto e a gente vai controlando ali as coisas. E o seu coração eu não canso de elogiar. Eu acho que um grande papel nosso é não atrapalhar, né? Tem um negócio de servir a Deus e tal, mas tem um negócio também de não atrapalhar Deus.
E às vezes eu acho que a gente precisa sair da frente, né? Falar, Deus, faz, né? Faz, vai, mas ao mesmo manda tempo ver, sai da frente, Sim, mas tipo continua assim, do lado ali. exato, do lado, vai pro lado. Não, em nenhum momento o Divinamente deixou de ser uma parte Não, com certeza. muito importante do Dizascope. E por né? essência, né? Por DNA, não por instituição, controle, né? Mas por DNA, né? Temos o mesmo sobrenome, né? Obrigado, viu, mano? É nóis. Obrigado. Amo vocês. Por esse tempo maravilhoso. Obrigado você que ficou nos ouvindo, nos assistindo. De novo, vou deixar todos os links aqui, tanto de todos esses eventos, cursos, pós-graduações que ele disse. Eu vou deixar aqui uma forma de você acessar e conhecer mais, beleza? E também as redes sociais aqui, pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo e ser equipado aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Dizascope. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Dizascope. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Dizascope, se tornando um Dizascopes, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Dizascope. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Dizascope. Deus abençoe você.